Meus irmãos, este tema da manjedoura ao trono da glória fala da obra de Cristo, desde que ele se fez carne, nasceu numa humilde manjedoura, viveu como um ser humano, teve sede, teve fome, como homem, como ser humano, se cansou, foi humilhado e até foi morto de uma forma cruel, como um criminoso, morreu como um criminoso, foi morto como um criminoso, até que finalmente Jesus ressuscitou, ele subiu ao céu, então ele assentou à destra, no trono, à direita de Deus Pai, não é? Então esse é o tema, da manjedoura ao trono da glória. Queridos, então hoje nós temos a oportunidade de sermos convidados para refletir, para contemplar o caminho extraordinário que Cristo trilhou, que Cristo percorreu, desde a mais profunda humildade até a mais alta exaltação. E é disso que nós queremos tratar nesta manhã e aprender. E hoje nós temos essa oportunidade de aprender com a vida e com a obra de Jesus. O texto está em Filipenses. Deixa eu ligar aqui. O texto está em Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao 11. Diz assim, se você quiser abrir sua Bíblia, acessar aí seu celular ou acompanhar aqui no telão, a palavra do Senhor diz assim: seja a atitude, ou em alguma versão, o sentimento de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A obra de redenção de Jesus, ela é dividida em duas partes: o estado de humilhação e o estado de exaltação. Então nós podemos dizer que Jesus percorreu o caminho da humilhação e o caminho da exaltação. E entre o caminho da humilhação e o caminho da exaltação, ele percorreu também o caminho da obediência. E nós podemos aprender muito com esse percurso da vida e da obra de Jesus. Vamos dar uma olhadinha então no caminho da humilhação que o texto nos aponta, que Paulo, quando fala aos filipenses, aqueles irmãos de Filipe, ele aponta o caminho da humilhação, lá no capítulo 2 de Filipenses, no versículo 7, quando ele diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Meus irmãos, não foi para receber a mais alta posição, a mais alta condição humana que Jesus veio a este mundo. Muito pelo contrário, Jesus veio para ser servo. Jesus veio e assumiu a forma de servo. Quando Paulo diz assim, esvaziou-se a si mesmo,
O texto sugere que ele abriu mão de alguma condição que ele tinha no céu. A grande pergunta que nós fazemos é: do que será que Jesus abriu mão no céu? Do que será? O que será que ele renunciou no céu? O que será que ele renunciou? Ah, meus irmãos, Jesus abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua glória. Ele não deixou de ser Deus enquanto homem, mas ele abriu mão da sua glória e de utilizar alguns atributos, porque era necessário que ele assumisse a forma de homem e, mais do que isso, a forma de servo. Millard Erickson, um pastor batista americano, teólogo, ele diz o seguinte: a magnitude de sua renúncia está além até mesmo do que podemos imaginar, pois nós nunca vimos o céu. Quando chegarmos lá, é provável que nos surpreendamos ao ver o esplendor de tudo aquilo que ele renunciou. Aquele que se entregou à pobreza era o príncipe mais exaltado. Fantástico, né? Nós nunca vimos o céu. A gente tem alguma ideia de que ele renunciou sua glória, e a sua glória representava tudo aquilo que nós imaginamos que seria o céu, os anjos o adorando, louvando, tudo aquilo que ele tinha no céu. Nós temos uma ideia, nós imaginamos, mas Millard Erickson, ele diz que nós nunca vimos o céu. Então nós, quando estivermos lá, quando chegarmos lá, nós vamos nos surpreender ao perceber, ao saber tudo aquilo que ele abriu mão e renunciou. Já pensou? Tudo isso, meus irmãos, ele renunciou por amor a mim, por amor a você, por amor a nós, por amor à sua igreja. Ele renunciou tudo por amor a nós, sendo Deus. Mas Jesus não apenas se tornou homem, ele se tornou servo, ou seja, doulos, um escravo. É a condição mais humilhante de um ser humano. Meus irmãos, então sobre essa condição de servo que Jesus assumiu, nós então podemos aprender muito, mas muito com Jesus. Só desse fato, nesse ponto apenas, nós já podemos aprender muito dele ter se tornado um servo. Já podemos aprender muito. Então eu separei apenas só dois textos para a gente dar uma olhada aqui. O primeiro é Lucas 22, 27. Jesus mesmo diz: pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Como quem serve. O outro texto também muito conhecido, João 13, 14 e 15. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Esses dois textos mostrando aqui Jesus veio para servir. Ele mesmo diz em outros textos, em outras passagens: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Isso nos ensina muita coisa. Estamos aqui para servir. Estamos aqui para servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Não é esse o jargão que se diz por aí?
que será que tem, então, tanta gente que parece que tem o rei, parece que tem um rei na barriga, né? Parece ter um rei na barriga, aquelas pessoas que usam assim até aquela premissa: eu não levo desaforo para casa, né? Já ouviu assim? Eu não levo desaforo para casa. Nós não vemos uma vida humilde, de perdão, uma vida mansa, né? Como disse Jesus, que deveríamos aprender dele, que é manso e humilde. Por que será? Tem tanta gente assim, né? Talvez porque tem mais dinheiro, talvez porque tem mais estudo, mais conhecimento, talvez porque tem uma posição social mais elevada, né? Por que será? Nós temos que aprender com Jesus. Nós precisamos lembrar do contexto que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo para essa igreja lá de Filipos, para aqueles irmãos, que o caminho da humildade é o melhor caminho para seguir e conviver bem com os irmãos, conviver bem com a igreja. Ele diz lá no versículo 5, lembrando então que Paulo está dizendo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. O contexto, quando ele diz isso, ele está dizendo um pouquinho antes, quando ele diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas ele se esvaziou. Quando ele diz isso, ele está dizendo sobre esse contexto aqui. A atitude da igreja, a atitude dos irmãos, deve ser esta mesma de Cristo. O caminho da humildade. Esse é o caminho da humildade. Então Paulo está advertindo os irmãos a não fazerem nada por ambição egoísta ou por vaidade. Nada que eles devessem fazer deveria ser feito por ambição egoísta ou por vaidade, mas com humildade. Com humildade. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Jesus está nos ensinando o caminho da humildade. Amém? Você é humilde? A gente acaba nem podendo responder que somos humildes, né? Porque aí já estamos até nos arrogando, né? Eu conheci um amigo que dizia assim, era um membro da igreja que eu pastorei. Ele dizia assim: PR, ele me chamava de PR, hoje eu estou tão humilde, que eu até me orgulho da minha humildade. Até me orgulho da minha humildade. Mas que possamos trilhar o caminho da humildade. O segundo caminho que nós vemos Paulo apresentando à igreja de Filipos é o caminho da obediência. O caminho da obediência. No versículo 8, na parte B, ele diz: ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. O apóstolo Paulo está lembrando a gente aqui, lá em Gálatas, ele nos lembra, no capítulo 4, no versículo 4, que Jesus foi nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar, para redimir todos aqueles que também estavam debaixo da lei. Portanto, vemos que Jesus cumpriu toda a lei. Jesus foi obediente a toda a lei. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele observou as festas, as cerimônias, as datas judaicas. Jesus, até para o Império Romano, Jesus pagou imposto. Quando ele disse assim: dai a César o que é de César.
Até imposto ele pagou para o Império Romano, né? E principalmente, meus irmãos, Jesus foi obediente ao Pai Celestial. Jesus foi obedeceu à risca todos os desígnios do Pai Celestial. Em João, no capítulo 6, versículo 38, ele diz assim: porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Veja isso. Sabe o que a gente pode aprender com isso? Não para Jesus, quem está falando isso é Jesus, o Filho de Deus. Eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Às vezes nós queremos que a nossa vontade prevaleça, não é verdade? Não, tem que ser do jeito que eu quero. Tem que ser a minha vontade. Tem que prevalecer o meu jeito. Se não for do meu jeito, eu estou fora. Mas tem que ser do jeito de Deus, a maneira de Deus, a maneira da vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Se o próprio Jesus está dizendo que ele não veio cumprir a sua própria, mas a vontade do Pai que o enviou, então por isso nós temos que nos submeter, queridos irmãos, à vontade de Deus, a vontade que está revelada na palavra de Deus, que Deus quer que você faça, que Deus quer de você. Qual é o culto que agrada a Deus? E quando eu falo culto, não é essa hora e meia, 2 horas aqui no templo, junto com a igreja, junto com os irmãos. Quando eu falo o culto, é uma vida, é um estilo de vida que agrada a Deus. Às vezes a gente não quer abrir mão de alguns benefícios, porque eu vou perder. Se eu obedecer à risca, eu vou perder. Se eu obedecer à risca, eu vou ser prejudicado. Se eu obedecer à risca, não. A palavra tem que ser relativizada para eu poder me encaixar na sociedade, no mundo. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é absoluta. Então, Jesus está nos ensinando o caminho da obediência, que vale a pena. Mas o texto diz aqui que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Romanos 5,19. Porque como pela obediência, era necessário Jesus trilhar o caminho da obediência à risca. Ele diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Coisa maravilhosa, ao sabermos que Jesus foi este homem, que obedeceu tudo, por causa da sua obediência à risca, nós nos tornamos justos, somos justificados pela obediência, pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Coisa boa, a gente poder olhar um para o outro assim. Não foi por causa do meu mérito, não, foi por causa de Cristo. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele, tudo a ver com Jesus na minha vida. Isso é graça pura, graça pura. Jesus sabia que se ele desviasse um tiquinho, se Jesus desviasse um pouquinho de cumprir a vontade do Pai, já era suficiente para ser derrotado por Satanás. Então, o plano de salvação estaria frustrado. Então era imprescindível que Jesus fosse obediente até a morte, e morte de cruz. Não que ele obedeceu à morte, aliás, a morte teve que obedecê-lo, né? Paulo diz assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ele foi obediente até a morte, ou seja, toda a vida de obediência,
Toda a vida de obediência do nosso Senhor Jesus Cristo atinge o ponto máximo lá na cruz. Todo o caminho de obediência de Jesus culmina na cruz. Mas Jesus sabia que a cruz não era o fim, meus irmãos. Jesus sabia que Ele tinha autoridade. Ele mesmo disse: eu tenho autoridade para dar a minha vida e tomá-la de volta. Ele tinha autoridade. Ele sabia que a cruz, a morte, não era o fim. Jesus haveria de ressuscitar. Paulo diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria um caos para nós. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa pregação seria vã, e até a nossa fé seria vã, mas Ele ressuscitou. E aí começa então o caminho da exaltação. Começa o caminho da exaltação. Deus o exaltou sobremaneira, mas Deus está nos ensinando o caminho da obediência. Vale a pena obedecer. O caminho da exaltação, no capítulo 2, no versículo 9, diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Fantástico, meus irmãos, louvado seja Deus. E aqui então começa o caminho da exaltação na sua ressurreição. Por isso Deus o exaltou. Queridos, então depois do estado de humilhação de Jesus, que Jesus enfrentou, que vai desde o seu nascimento naquela humilde manjedoura, até a sua morte na cruz, Deus então começa a exaltar o seu Filho. Deus começa a exaltar a Jesus. Lá no livro de Atos, diz que Paulo foi à sinagoga por três vezes, por 3 sábados. Ele discutiu com os judeus lá na sinagoga. E interessante, com base, a palavra de Deus diz, com base nas Escrituras. A palavra de Deus nos dá essa ênfase. Ele discutia com os judeus por 3 sábados, com base nas Escrituras. Hoje, dia da Bíblia, nossa vida tem que estar toda baseada nas Escrituras. Nosso procedimento, tudo que fizermos, nossa vida, nosso culto, tudo é a palavra de Deus, é que nos norteia. A palavra de Deus que nos dirige, que nos guia. A palavra de Deus é bússola para cada um de nós. Então, com base nas Escrituras, Paulo discutiu, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar. O Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. O primeiro passo, no sentido da exaltação, de Jesus, foi a sua ressurreição. Após a sua morte, que foi o último estágio do seu estado de humilhação, agora Deus começa a o exaltar. Deus começa a o exaltar através da ressurreição. E depois que ele ressuscitou, ainda ficou durante 40 dias com seus discípulos. E ele dizia que as pessoas não poderiam tocar nele, porque ele ainda não havia sido glorificado. Então aí é o que nós chamamos de, quando ele, só então depois dos 40 dias que ele sobe ao céu, é o que nós chamamos de a ascensão de Jesus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 8 e no versículo 1, diz: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse,
o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Temos um sumo sacerdote, temos alguém que intercede por nós, temos um sumo sacerdote que está sentado à direita da majestade nos céus. Esse então é a sua glorificação, seu estado glorioso, seu estado exaltado, porque o escritor aos Hebreus nos conforta dizendo que nós temos um sumo sacerdote. O sumo sacerdote era aquele lá no Antigo Testamento que representava Deus, o povo diante de Deus, e representava Deus diante do povo. Este mediador, temos este que intercede por nós, temos este que está atento ao nosso sofrimento, às nossas dificuldades, está atento às nossas demandas, está atento àquilo que nós enfrentamos no dia a dia. Então o escritor está dizendo, esse é o que é o mais importante. Temos um sumo sacerdote como esse, e ele está sentado à direita do Pai, está sentado no seu trono, à direita da majestade. Isso significa que ele tem todo o poder, toda a autoridade, ele rege todas as nações, ele rege com o cetro de justiça, ele tem todo o poder, todo o domínio nos céus e na terra. Ele diz, eis que me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Ele é o nosso Senhor exaltado, glorificado, glorioso, majestoso. Que eu e você nesta manhã possamos sair daqui confiantes que esse Jesus da manjedoura, de uma humilde manjedoura, do seu caminho de humilhação até o caminho de exaltação, esse Jesus, ele governa a minha vida, ele cuida de mim, ele está ao meu lado, ele está me protegendo, ele está me guardando, ele está comigo em todo tempo, em todo momento. Nós estamos então falando desse estado de glorificação de Jesus. Ah, meus irmãos, a certeza da ressurreição e da glorificação de Jesus são prova evidente de que a obra de salvação está completa. A obra de redenção está completa. A obra de salvação foi plenamente cumprida. E a questão do pecado foi resolvida de uma vez por todas, para completa satisfação de Deus. Deus agora está satisfeito no seu Filho, em Cristo, que resolveu todo o problema do pecado. Porque todos os nossos pecados agora, quando colocados diante de Cristo, diante da cruz, nós somos perdoados. Estão todos perdoados. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 8, Paulo também diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados. Quem tem sofrido algumas dificuldades, algumas lutas, algumas perseguições, algumas provações, talvez, algumas até mesmo são lutas que nós temos enfrentado no nosso dia a dia. Lutas que a gente tem vivido no nosso dia a dia. Isso não é novidade. Jesus disse que isso aconteceria, teríamos que passar. Mas olha só, qual é a nossa viva esperança? Paulo está dizendo que os sofrimentos agora, que nós estamos vivendo agora, essa semana, esses dias, as lutas que nós enfrentamos no trabalho, em casa, com o filho, com enfermidade, seja com o que for, com dívidas, com conta para pagar, não sei de onde tirar, todos os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não se compara. Então vale a pena a gente aguardar em Cristo, esperar em Deus. Vale a pena a gente observar o caminho que Cristo traçou, que Cristo trilhou, desde a sua humilhação até a sua exaltação.
passando pelo caminho da obediência. Vale a pena a gente continuar firme, vale a pena você continuar firme. Eu sempre digo assim, que quando você continua firme com Cristo, e eu vejo você aqui reunido com a igreja, isso ajuda a minha fé, porque eu sei dos seus problemas, eu sei daquilo que você passa, que não é coisa fácil, mas mesmo assim você está aqui. Quando você está aqui, eu falo, amém. Ele não desistiu, ela não desistiu, continua com Cristo, continua firme. Os sofrimentos atuais, do tempo presente, não se compara com a glória que em nós será revelada. Então, meus irmãos, a exaltação de Cristo nos inspira a viver uma vida humilde, uma vida de humildade, uma vida de obediência, confiando que Deus vai honrar aquele que busca e segue os seus passos, segue os passos do seu Filho Jesus. Vale a pena seguir a Cristo, vale a pena trilhar esse caminho de humildade e de obediência, porque a glória que em nós será revelada não se compara àquilo que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Jesus está então nos ensinando, meus irmãos, que o caminho da exaltação resulta em uma vida resultado, de uma vida de humildade e de obediência. Então, para a gente concluir nesta manhã de hoje, quando a gente compreende que este percurso extraordinário que Jesus trilhou, da manjedoura ao trono da glória, não só nos desafia, mas também nos oferece um modelo perfeito a seguir. Lembra que Paulo falou que os sentimentos, que a atitude de Cristo seja a mesma em nós, mas um modelo perfeito a seguir na nossa própria jornada de fé. Que Deus te abençoe. Neste Natal a gente possa lembrar que Cristo percorreu um caminho. Sua vida, sua obra foi um percurso, desde a humilhação até a sua exaltação, passando pela obediência. Então vale a pena, meus irmãos. Vamos permanecer firmes na fé em Cristo Jesus. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu gostaria de orar com você. Pai querido, primeiramente nós somos gratos a Ti nesta manhã, porque estamos aí já no mês de dezembro, temos a oportunidade de observar, de olhar para a vida, para a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso amado Senhor, e podemos aprender com esse percurso traçado, trilhado, percorrido pelo Senhor, que é algo que nós devemos aprender, devemos ter a mesma atitude, o mesmo sentimento. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, nos ajude durante este mês a assimilarmos e adotarmos na nossa vida tudo aquilo que o Senhor tem para nós e quer de nós, para que possamos glorificar o nome de Jesus. Ó Deus, ajuda as nossas famílias, que possamos também ser luz, ser bênção para a nossa família, aonde estivermos, ou aqueles que estiverem viajando, aqueles que estiverem recebendo familiares, que, ó Deus, o Senhor esteja presente, e que possamos, como cristãos, servos do Senhor, transmitir uma vida que glorifica o Teu nome, porque diz a Tua palavra ainda, que
o Senhor recebeu um nome que está acima de todo nome. Diante do Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Assim oramos, ó Pai, agradecidos. Nos dê uma boa escola bíblica, abre o nosso entendimento, nossa mente, que possamos aplicar em nosso viver, em nome de Jesus. Amém.